Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que você tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso da Lei 8.112/90. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui nós vamos conversar na nossa aula de hoje. Na aula passada falamos sobre licenças, né? Conversamos sobre licenças. Agora vamos falar sobre afastamentos e concessões aqui na Lei 8.112/90. Primeiro vamos falar, meus amigos, do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Esse tipo de afastamento, gente, ele é conhecido como cessão. O que seria uma cessão? A cessão, gente, é quando um órgão ele cede um servidor para ter exercício em novo órgão. Então, olha que interessante. Eu sou servidor federal, eu posso ser cedido para outro órgão público federal, eu posso ser cedido para um órgão estadual, inclusive para um órgão municipal, para um órgão do Distrito Federal, isso pode acontecer. Mas a cessão é temporária, tá? É uma cessão, eu não estou transferindo, tá? Não é uma redistribuição, não é isso, é uma cessão temporária. Eu faço uma cessão e depois esse servidor volta para o órgão originário, tá? Para o órgão cedente, beleza? O artigo 93 diz assim, ó: o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Então, sim, ele pode ter essa cessão. Primeiro, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Então, se é para ter exercício de cargo em comissão ou função de confiança nesse novo órgão, que é chamado de órgão cessionário, pode acontecer. Eu saio do órgão cedente e vou para o órgão cessionário. Os dois, inciso 2, em casos previstos em leis específicas. Então, além do caso para eu ir para esse novo órgão por meio de uma cessão para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, eu posso ir também em casos especiais, em casos de leis específicas. Parágrafo 1º, pessoal, diz que na hipótese do inciso 1, ou seja, nessa hipótese, para ter exercício em cargo em comissão ou função de confiança no novo órgão, nesses casos, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos estados, DF ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Ou seja, o que é que você precisa saber aqui? Precisa saber o seguinte. Veja só. Se a cessão, pessoal, se a cessão é para estados, DF e municípios, ou se é para a União, nós temos uma diferença do ônus, tá? Como assim, professor? Se a cessão do servidor federal, de um órgão federal, é para um órgão de estado, DF ou município, o ônus é do órgão cessionário. Professor, não entendi. Significa o seguinte: vamos supor que um servidor federal foi cedido para um órgão estadual. Quem vai pagar a remuneração do servidor é o Estado, não é a União, porque o servidor está exercendo a função do Estado. É o órgão do Estado, é o órgão cessionário, é o órgão o qual o servidor está exercendo essa função dele. Tá? Então, isso vai acontecer. Agora, ele fala assim, ó: mantido ônus para o órgão cedente nos demais casos. Quais são os demais casos? Os demais casos são os casos em que o servidor vai ser cedido para um órgão da União. Então, veja. Um servidor, por exemplo, é da Receita Federal e foi cedido para o INSS. Pode acontecer esse tipo de cessão, professor? Pode. Não tem problema nenhum. Mas não é para... Veja, o órgão cessionário nesse caso não é estadual, distrital ou municipal. É um órgão cessionário federal. Então é de um órgão federal para outro órgão federal. Nesse caso, o ônus é do órgão cedente. Ou seja, o ônus é do órgão que está cedendo. Então, nesse exemplo que eu te falei, o servidor está sendo cedido da Receita Federal para o INSS. Nesse caso, é a própria Receita que continua pagando a remuneração do servidor. Tá bom? Agora, se o servidor é cedido da Receita, por exemplo, para o Estado, DF ou município, quem vai pagar a remuneração é o órgão do Estado, o órgão do DF ou o órgão do município. É isso que diz o parágrafo 1º. Ok. Parágrafo 3º, pessoal, diz assim, ó, deixa eu colocar ele um pouquinho mais em cima,
porque eu acabei escrevendo ali e aí vai atrapalhar a nossa compreensão. Pronto, coloquei ele um pouquinho mais em cima, vai ficar melhor para a gente. Veja, a sessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Essa sessão, independentemente para quem seja para órgão federal, estadual, distrital ou municipal, esta sessão ela deve ser formalizada através de uma publicação no Diário Oficial da União, tá? Ok. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Esse afastamento para mandato eletivo a gente até já viu na Constituição Federal, tá, pessoal? Mas ela reproduz aqui na Lei 8.112. Veja, nós vimos na aula passada, nós vimos sobre a licença para atividade política. Licença para atividade política é para a campanha do servidor. É para aquele servidor que está querendo galgar aí um mandato eletivo. Então ele vai fazer campanha, durante a campanha ele tem uma licença para atividade política. Agora, o servidor que ganha a eleição, a partir do momento que ele toma posse nesse cargo eletivo, ele vai ter direito a um afastamento do cargo, tá? É o afastamento para exercício de mandato eletivo. O artigo 94 diz: ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Se for mandato federal, estadual ou distrital, ele obrigatoriamente ficará afastado e ponto. Ficando afastado, ele não recebe a remuneração do cargo efetivo que ele ocupa, vai exercer apenas a remuneração do cargo eletivo, tá? Então, no caso de presidente da República, senador, deputado federal, ou no caso de deputado estadual, governador, enfim, mandato federal, estadual ou distrital, se afasta. No caso de prefeito, ele também se afasta, tem que se afastar, mas nesse caso de prefeito, ele pode optar pela remuneração do mandato de prefeito ou pela remuneração do cargo que ele ocupava, tá? De repente, gente, é prefeito de um município pequeno, e aí a remuneração não é tão grande, e aí de repente esse cara no cargo efetivo é um cara que é magistrado, por exemplo, é um cara que é auditor fiscal da Receita Federal, que é procurador, que é delegado, que tem uma remuneração alta, de repente a remuneração dele é maior do que a remuneração do mandato eletivo de prefeito. Então ele pode escolher uma ou outra, ele pode escolher muito bem a do cargo efetivo, não tem problema. Prefeito tem que se afastar do cargo, mas escolhe a remuneração. No caso de vereador, depende, tá, gente? Se houver compatibilidade de horário do mandato de vereador com o cargo efetivo, ele pode acumular os cargos e acumular as remunerações. Gente, tem município, por exemplo, que tem sessão na Câmara uma vez na semana. Eu já trabalhei nos Correios, eu já fui atendente comercial dos Correios. E quando eu fui atendente comercial dos Correios, eu trabalhava em um interior aqui da Paraíba. E nesse município interior, só tem sessão na Câmara uma vez por semana à noite, na sexta-feira à noite. Olha só, gente, na sexta-feira à noite é quando tem sessão na Câmara. Então, num caso desse, por exemplo, com certeza haveria compatibilidade de horário. O cara poderia exercer o cargo dele efetivo e poderia exercer o cargo eletivo sem problema nenhum. Então, nesse caso, acumula os cargos e acumula as remunerações também. Beleza? Gente, no caso de vereador, se não houver compatibilidade de horário, ele vai ser afastado do cargo efetivo, mas ele vai optar pela sua remuneração, assim como acontece com o prefeito. Então, esquematizando isso aqui para você, o que é que a gente vai ter? Ora, se há um mandato federal, estadual ou distrital, no caso do DF, o que é que acontece com o servidor? Será afastado do cargo. Será afastado do cargo. Ok. Agora, no caso de mandato municipal, depende. Depende. Depende por quê? Há compatibilidade de horário? Há compatibilidade de horário? Ou se não há compatibilidade, não há. Não é compatível, não há. Não há compatibilidade. Compatibilidade de horário. De horários.
Não são compatíveis. Então vamos lá. Se houver compatibilidade horária no caso de... perdão, faltou especificar aqui se é vereador ou prefeito, tá? Deixa eu escrever aqui de novo para você. Deixa eu corrigir esse esqueminha. No caso de municipal, tem que especificar. Vamos lá. Se for prefeito ou se for vereador. Ou se for vereador. Se for prefeito, será afastado. Será afastado, mas opta pela remuneração. Mas opta pela remuneração, tá? No caso vereador, agora sim, vai depender. A compatibilidade de horário, a compatibilidade de horários, ou se não há compatibilidade de horários. Não há compatibilidade de horários. Ora, no caso de vereador, se há compatibilidade de horários, ele acumula os cargos e remunerações. Acumula os cargos e remunerações. Se não houver compatibilidade de horário, será afastado. Será afastado do cargo. Afastado. Mas opta pela remuneração do cargo efetivo ou do eletivo. Tranquilo? Ok, levou um tempinho, mas eu acho importante deixar esse esqueminha para que você possa consultar posteriormente, beleza? Mandato federal, estadual, distrital será afastado do cargo de toda forma. Mandato municipal depende. Se for prefeito, vai ser afastado do cargo, mas opta pela remuneração. Se for vereador, depende também. Se há compatibilidade de horário, ele acumula os cargos e remunerações. Se não há compatibilidade de horários, ele vai ser afastado, mas opta pela remuneração, assim como acontece com o prefeito, beleza? Ok, outro afastamento. Não, só alguns detalhes aqui sobre esse afastamento de mandato eletivo. O parágrafo 1º diz assim: no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Muito importante aqui, pessoal. Nesse caso de um servidor que se afasta do cargo para exercício de mandato eletivo, ele não vai estar exercendo o cargo público efetivo, mas mesmo assim ele continua contribuindo para o plano de Seguridade Social. Continua contribuindo para o plano de previdência própria do servidor. Então ele vai, por exemplo, vou me afastar para ser prefeito. Beleza, se afasta, mas ele continua lá contribuindo com a Seguridade Social do cargo efetivo. De maneira que quando ele sai do mandato eletivo, ele vai, aquele tempo de serviço, aquele tempo que ele passou no mandato eletivo, é contado como se exercício ele estivesse. É contado como se em exercício ele estivesse. Por quê? Porque ele está contribuindo ali para a Seguridade. Então, se ele, me afastei para ser deputado, beleza. Quando você terminar o mandato de deputado e voltar para o cargo público, aquele tempo ali para aposentadoria aquele tempo que você passou no cargo de deputado, ele é contado para aposentadoria no cargo efetivo porque você continuou pagando a previdência, tá? Normalmente, como se em exercício estivesse. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído. Não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Ora, vamos supor que o cara, pessoal, ele ganhou a eleição para deputado, está exercendo o mandato eletivo de deputado. Aí a administração pública pega o cargo efetivo dele e remove de ofício ou redistribui esse cargo lá para outro estado, por exemplo. Ora, não pode, por quê? Porque esse cargo, segundo a lei, tem que ficar mantido esse cargo no mesmo local onde ele exerce o mandato eletivo.
Se ele exerce um mandato eletivo num estado X, o cargo efetivo dele não pode ser removido ou transferido ou redistribuído para o estado Y, por exemplo. Tudo bem? É isso que ele traz aqui. Não pode ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato, tá? Do afastamento para exercício, para estudo ou missão no exterior. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Segundo o artigo 95, o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, do presidente dos órgãos do Poder Legislativo e do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a depender de onde esse servidor é lotado, ele tem que ter autorização dessas autoridades, tá? Para que ele possa se ausentar do país para estudo ou missão no exterior. Presidente da República, presidente dos órgãos do Legislativo e presidente do STF. O parágrafo 1º fala, pessoal, que quando ele se ausenta para esse estudo ou missão oficial fora do país, essa ausência não pode exceder 4 anos. E acabada essa missão ou estudo, somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Então veja, esse afastamento para estudo ou missão no exterior, ela vai ser no máximo 4 anos. Máximo. Ah, professor, terminou esse afastamento. Ele quer ter outro afastamento. Pode. Mas esse novo afastamento só pode acontecer após o mesmo período do primeiro afastamento, que é no máximo 4 anos. Então, após o mesmo período que ele ficou afastado inicialmente, depois ele, vamos supor, ficou afastado por 4 anos. 4 anos no exterior para uma missão ou estudo, beleza. Terminou, beleza. Para ele ter um novo afastamento para o exterior, para um novo estudo, ele tem que passar 4 anos no Brasil, para somente depois disso ter um novo estudo ou missão no exterior. Beleza? O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Lógico, carreira diplomática, naturalmente, ele precisa ir para a missão no exterior constantemente. Então, não se aplica para membros da carreira diplomática, tá? O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Nesse caso, é especificamente falando do afastamento de servidor para servir em organismo internacional, para servir em organismo internacional no qual o Brasil participe ou coopere. Afastamento para pós-graduação estrito sensu. Gente, pós-graduação estrito sensu é mestrado, doutorado e pós-doutorado, tá? Pós-graduação lato sensu seria especialização, aperfeiçoamento, dentre outros. Mas estrito sensu, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. É possível me afastar do cargo federal para cursar o mestrado? É possível, tá, gente? É possível. O artigo 96A diz, ó, o servidor poderá, no interesse da administração, a administração tem que aprovar, tá, que haja esse afastamento. E desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, ele pode se afastar do cargo efetivo com a respectiva remuneração, olha só, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação estrito sensu, em instituição de ensino superior no país. Gente, vejam só, alguns pontos importantes para que a gente possa analisar aqui. O primeiro ponto importante que ele diz, primeiro, tem que ser no interesse da administração. A administração tem que aprovar esse afastamento. Segundo, esse afastamento só vai acontecer, gente, caso o mestrado, doutorado ou pós-doutorado não possa ser cursado de maneira simultânea com o exercício do cargo. Por exemplo, se as aulas do mestrado são à noite e o servidor trabalha manhã e tarde, possa ser que ele não consiga esse afastamento. Por quê? Porque a administração vai alegar, olha, tem como você exercer o cargo e estudar o mestrado de maneira simultânea. Não precisa se afastar. A administração pode alegar isso. Ou mediante compensação de horário. Vamos supor, o cara trabalha manhã e tarde. As aulas do mestrado iniciam às 16 horas e vão até às 22, por exemplo. Ora, um intervalo lógico. Mas olha, se esse cara começa as aulas às 16, ele pode trabalhar amanhã e trabalhar até a metade da tarde. E essa outra metade da tarde ele pode compensar no sábado, se o órgão abrir, por exemplo. Pode compensar no horário de almoço. Pode compensar no início da manhã. Entendeu? Então, se puder compensar, ele não vai se afastar também. É isso que ele fala, ó. Só vai ser concedido o afastamento desde que a participação desse mestrado ou doutorado não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Beleza?
Ok, outro ponto importante. Só vai ser concedida para cargo efetivo. Cargo em comissão não tem direito a esse afastamento. Outro ponto. É um afastamento remunerado, tá, gente? Eu me afasto, estou estudando e recebendo minha remuneração do cargo. Ok. Parágrafo 2º do artigo 96A vai dizer assim pra gente. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos a servidores titulares de cargos efetivos. A gente já falou sobre isso. Mas o ponto aqui, esse ponto que eu vou falar agora cai muito em prova, tá, gente? Não basta ser estável no cargo. Não basta ser efetivo e não basta ser estável para que eu possa ter esse afastamento para pós-graduação. Eu tenho uma quantidade específica de tempo de exercício, tá? Ele diz assim, ó, eu tenho que estar no cargo efetivo há pelo menos 3 anos se for mestrado, se eu me afastar para o mestrado, ou eu tenho que estar no cargo efetivo há pelo menos 4 anos no caso de estudar em doutorado, incluindo o período de estágio probatório. Então, por exemplo, se eu concluo o estágio probatório, que são de 3 anos, eu já estou habilitado para o mestrado, porque o mestrado são 3 anos, coincide, né? O período do estágio probatório são 3 anos, coincide com o prazo necessário para mestrado, que são 3 anos também. O período do estágio probatório é contado, tá? Ele não se perde não, ele é contado sim para esse mestrado, para que eu possa adquirir o tempo necessário para o afastamento de mestrado e doutorado. Ele diz assim, olha, o servidor só vai ter direito a esse afastamento caso ele não tenha se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, gozo de licença para capacitação, ou com fundamento neste mesmo artigo, nos 2 anos anteriores à data de solicitação. Como assim, professor? Não entendi. Veja. Gente, eu tenho aqui... Opa, perdão. Deixa eu colocar a linha do tempo aqui para você. Veja só. Vamos supor que, nesse momento, eu concluí uma licença para tratar de assuntos particulares. Ok. A partir do momento que eu concluo essa licença para tratar de assuntos particulares, pode ser licença para capacitação, ou pode ser uma licença para próprio mestrado e doutorado, eu tenho que ficar, pessoal, pelo menos 2 anos esperando para que eu possa dar início a um afastamento para pós-graduação. Como assim, professor? Não entendi. Deixa eu explicar. Gente, vamos supor, eu tirei uma licença para assuntos particulares. Beleza. A partir do momento que eu termino essa licença, eu tenho que esperar 2 anos para que eu possa gozar de um afastamento para mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Tá? Se eu tirei uma licença para capacitação, que era aquela licença que eu tiro, a licença a cada quinquênio, né? A cada 5 anos eu posso ter essa licença que dura até 3 meses para curso de capacitação profissional. Se eu tiro essa licença, eu tenho que esperar pelo menos 2 anos para pedir um afastamento para mestrado ou doutorado. Deu para entender? Se eu pedir uma licença para mestrado, vamos supor, eu pedi um afastamento para mestrado. Afastamento para mestrado. Beleza. Terminei o afastamento. A partir desse momento que eu concluo o afastamento para mestrado, eu tenho que esperar pelo menos 2 anos para pedir um afastamento para doutorado, por exemplo. É isso que ele fala. Ó. Esse afastamento vai ser concedido para aqueles servidores que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença para capacitação, ou com fundamento neste mesmo artigo, ou seja, mestrado ou doutorado, nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Tranquilo, beleza? O parágrafo 3º, gente, ele fala de pós-doutorado. Pós-doutorado. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos. Lembra? Mestrado, 3 anos, doutorado, 4 anos, pós-doutorado, 4 anos, incluído o período de estágio aprobatório, e que não tenha se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 4 anos anteriores à data de solicitação. Eu tenho
eu tenho algumas diferenças importantes, pessoal, de mestrado, doutorado e pós-doutorado, tá? Primeiro, quanto ao tempo de exercício no cargo efetivo que eu tenho que ter, repito, mestrado 3 anos, doutorado 4 anos, pós-doutorado 4 anos. Ok. Mas um ponto importante aqui, as licenças que eu não posso ter gozado em determinado período anterior. No parágrafo 2º, quando ele fala de mestrado e doutorado, gente, eu não posso ter gozado nos 2 últimos anos de licença para tratar de assuntos particulares, licença para capacitação e mestrado e doutorado. Tá? No caso de pós-doutorado, eu não tenho a proibição, eu não tenho essa vedação dessa licença de capacitação não, tá? Essa licença de capacitação, ela não está dentro das vedações da licença do pós-doc. Veja, licença para tratar de assuntos particulares e fundamento neste artigo. Ou seja, eu posso, por exemplo, hoje ter saído de uma licença para capacitação e amanhã solicitar um afastamento para pós-doutorado, não tem problema nenhum. Outro ponto importante, isso é na capacitação, tá? Mas para tratar de assuntos particulares e mestrado e doutorado, aí eu tenho que obedecer uma quantidade de tempo. Esse tempo, gente, que eu não posso ter gozado das licenças, veja, no caso de mestrado e doutorado do parágrafo 2º, são 2 anos, 2 anos anteriores. Então eu tenho que ter passado 2 anos sem ter gozado de licença para tratar de assunto particular, capacitação ou mestrado ou doutorado. No caso do pós-doc, eu tenho que ter passado 4 anos, o período é bem maior. Eu tenho que ter passado 4 anos sem ter gozado de licença para tratar de assuntos particulares ou de licença de mestrado ou de afastamento de mestrado e doutorado. 4 anos. Cuidado, tá? Então, existe essa diferença. Existe essa diferença aqui. No caso de mestrado ou doutorado, eu tenho que ter passado 2 anos sem licença para interesse particular, licença de capacitação e afastamento de mestrado ou doutorado. No caso de pós-doutorado, eu tenho que ter passado 4 anos sem ter gozado de licença para tratar de interesses particulares e afastamento de mestrado e doutorado. Beleza? Faça essas anotações aí. Parágrafo 4º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos no parágrafo 1º, 2º e 3º, que é o que a gente acabou de ver aqui, mestrado, doutorado e pós-doutorado, terão que permanecer no exercício de suas funções após o retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Então, por exemplo, pessoal, se eu fiquei afastado aí para o mestrado, afastamento para o mestrado, eu fiquei 2 anos afastado para o mestrado. Quando eu volto, eu tenho que passar pelo menos 2 anos trabalhando no órgão. Não posso sair antes. Eu passei 5 anos afastado para um doutorado, beleza. Quando eu volto, eu tenho que passar pelo menos 5 anos trabalhando no órgão. É isso que ele fala aqui. Ô, professor, e se eu não ficar? Vamos supor, eu fiquei 5 anos afastado para o doutorado. Voltei, passei 6 meses e solicitei exoneração do cargo. Ou solicitei aposentadoria antes de cumprir esse período. Passei 5 anos afastado para o doutorado, recebendo remuneração. Voltei depois de 6 meses, solicitei aposentadoria. Ou então solicitei aí a exoneração. Acontece o quê? Ora, nesse caso, o servidor deverá ressarcir o órgão ou entidade na forma do artigo 47. O artigo 47 diz, meus amigos, sobre o caso de servidor que está em débito com o erário, que solicita exoneração ou se aposenta. Nesse caso, pessoal, ele deve ressarcir o órgão ou entidade dentro do prazo de 60 dias. Ressarcir em 60 dias. Dos gastos com o seu aperfeiçoamento. Olha só. Olha só. Passei 5 anos afastado para o doutorado. Voltei, passei só 6 meses, por exemplo, 1 ano, 2 anos. E pedi exoneração. Fui esperto, não. Eu tô de saco cheio desse órgão, não quero mais. Mas aí eu vou passar uma seleção para doutorado. Um afastamento para pós-graduação. Fico aí 5 anos recebendo, estudando e recebendo. Quando eu voltar, eu vou e peço a exoneração e pronto. Não. Tem que passar o mesmo período do afastamento trabalhando, porque o órgão tem que se beneficiar da sua capacitação. Se você estudou um doutorado, passou 5 anos afastado, o órgão pagando sua remuneração, você tem que passar pelo menos 5 anos lá trabalhando para que o órgão se beneficie do investimento que ele fez. Ele fez um investimento em você. Então ele tem que se beneficiar desse investimento. Pelo menos 5 anos você tem que estar trabalhando para você usar o que você aprendeu no doutorado nesse órgão. Se você sair antes, peça a exoneração antes, aí você vai ter que ressarcir em até 60 dias, você vai ter que ressarcir o órgão pelos gastos do seu aperfeiçoamento. Beleza?
Caso o servidor, gente, não obtenha o título ou grau que justificou o seu afastamento no período previsto. Ora, o cara solicitou um afastamento para mestrado. Terminou o afastamento, voltou sem o título de mestre. Oxi, como foi isso, hein? Como assim? Se afastou para fazer um mestrado, mas voltou e não tem o título de mestre. E aí, faz o quê? Nesse caso, pessoal, aplica-se o disposto no artigo 5º deste artigo, ou seja, o servidor vai ter que ressarcir em até 60 dias o órgão, vai ter que ressarcir pelos gastos com seu aperfeiçoamento. Tem que ressarcir o órgão. Se afastou para concluir o mestrado, se não concluiu, tem que ressarcir o órgão. Salvo, pessoal, salvo na hipótese de comprovada força maior ou de caso fortuito. Aí você justifica e o dirigente máximo do órgão ou entidade vai analisar se defere ou não a sua justificativa. Tranquilo, beleza? Parágrafo 7º diz que aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 95 desta lei, o disposto no parágrafo 1º ao parágrafo 6º. Tudo que a gente viu aqui, gente, para mestrado, doutorado e pós-doutorado, isso é para território nacional. Ok. Instituição de ensino no país, a gente viu aqui. Mas isso aqui também pode ser aplicado, essas regras que a gente viu também podem ser aplicadas se eu quero fazer um mestrado no exterior, doutorado no exterior, pós-doutorado no exterior. Também vou ter direito a esse afastamento. Desde que, olha só, desde que observe o disposto no artigo 95. Lá no artigo 95 tem que ter autorização, lembra? Tem que ter autorização do presidente da República, do presidente dos órgãos legislativos, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Desde que eu tenha essa autorização, eu posso ter esse afastamento para pós-graduação no exterior também. Beleza, gente? Tranquilo? Ok. Vamos falar um pouquinho sobre concessões. Vamos fazer o seguinte. Concessões é um tema bem bacana, tem pontos importantes para a gente falar. Já passamos de 30 minutos de aula. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Fica uma aula especificamente para afastamentos. E na próxima aula a gente conversa sobre concessões. Tudo bem? Então, se você ficou com dúvida em qualquer ponto, meu amigo, da aula de hoje, você vai no meu Instagram, manda sua dúvida, assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, forte abraço, até a nossa próxima aula.